Paz do Senhor a todos que estão me vendo, graças a Deus. Estou aqui gravando a primeira aula de escola dominical, que traz o título Relacionamentos em Família, essa lição aqui, certo? Coloquei também juntamente para dividir na tela, você vai conseguir ver não esta tela, mas exatamente esta tela aqui. Vamos lá. Esta tela, a lição em PDF, certo? Para que a gente possa acompanhar aqui, para que os irmãos possam acompanhar comigo aqui, né? Esse relacionamento em família, esses superando os desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a primeira lição, mas antes de chegarmos nesta primeira lição, nós vamos passar pelo índice aqui e eu vou ler as 13 lições que iremos passar nesse trimestre, certo? Essa primeira lição que nós iremos citar hoje, que é quando a família age por conta própria. Depois nós vamos falar sobre essa indiferença, sobre a diferença e essa predileção dos pais por um dos filhos. Lição número 3, ciúmes, o mal que prejudica a família. 4, ídolos na família. Lição 5, motim em família. Lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra, que é um relacionamento até um pouco complicado, e por que não entre genro e sogra também, que é um pouquinho complicado, né? Tem a importância da paternidade na vida dos filhos, uma família nada perfeita, e quando os pais sepultam seus filhos, que essa é uma lição sobre luto, é uma lição um pouco complicada. Eu acredito que a partir da lição número 11, nós vamos falar sobre a família no Novo Testamento. Até a lição número 10, essas 10 lições vão ser exemplos de famílias e de patriarcas baseados no Antigo Testamento. Porém, eu acho que a partir da lição 11, eu estou com 90% de certeza de que nós iremos falar sobre as famílias no Novo Testamento. A partir da lição número 11, iremos falar sobre os prejuízos da mentira na família e criando os filhos saudáveis. E a lição número 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Tá certo? Vamos voltar aqui. Aqui para mim, o meu rosto. Aqui, pronto. Então, nós vamos hoje citar um pouquinho sobre esta lição, né? E nós vamos aprender um pouquinho sobre esta palavra de Deus. Primeiramente, que nós poderemos fazer é ler, né? Gênesis capítulo 12 e juntamente com os irmãos. Vamos lá, eu vou voltar ali na tela, estou ficando craque, pronto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais para a terra que te mostrarei. E te fartiei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A outra leitura em Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Verso 3. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e
ti. Então, este é o texto que nós iremos falar no dia de hoje, ok? É o seguinte, é, hoje nós vamos falar sobre essa questão de família, certo? Sobre esta questão de família. O que é família? Sobre qual é o projeto de Deus para uma família? Na realidade, é simples. A família é a base máter da sociedade, é a estrutura primitiva que gera todo o contexto social, tanto na questão educacional, quanto na questão de segurança, quanto na questão de administração. Toda ela passa por uma estrutura singular, que é a família. Família não é apenas invenção de Deus, mas é o projeto de Deus para com todos, para com toda a humanidade, certo? Tudo passa pela família. E Deus quer que nós estruturemos a nossa família com fatos, com estruturas cristãs que possam gerar dentro de nossos lares edificações espirituais, bons crentes, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons amigos, bons cunhados. Sabe que o segredo de um bom cunhado está no relacionamento do homem para com Deus. Olha que coisa linda. Na realidade, todo relacionamento interpessoal passa pela família. E quando uma família ela tem como base a palavra de Deus, ela é uma família estruturada, ela é uma família sadia, ok? Quando nós vemos Abraão, eu fiz questão aqui de fazer um recorte, apesar de saber que a maioria dos irmãos não conhece a língua original, eu sei disso, mas eu acho bonito isso de se destacar, de se mostrar, né? Aqui nós temos aqui, juntamente aqui você está acompanhando uma setinha com minha mão, com a mãozinha aqui, ó, essa mãozinha aqui, você vai ver Gênesis capítulo 17, né? Que vai ser a da leitura, da qual que nós estamos lendo agora, né? Aliás, capítulo 12, ó. Vaiomer. Aqui nós temos um tetagrama, né? Então nós dizemos aqui Adonai, ou Elohim, ou Hashem. Eu vou dizer Elohim aqui para poder ficar mais fácil a nossa leitura, certo? Vaiomer Elohim El Abram. Olha ele que é o nome de Abraão aqui, ó. Abram. Abram. Lech Lecha. Essa expressão aqui, ó. Lech Lecha. Essa expressão significa sai-te para ti mesmo. Essa expressão, essa redundância que foi dito para Abraão, que na nossa versão em português está sai para fora, sai-te para fora, certo? Essa expressão sai-te da tua terra, da tua parentela e das casas dos teus pais é esse lech lecha, sai para fora, sai-te de ti mesmo, te abandone e comece uma nova jornada. Esta é praticamente um apelo que Abraão recebe de Deus para que ele possa mudar a sua vida, mudar, fazer o que os judeus chamam de techuvá, fazer uma conversão de sentidos para poder viver uma nova realidade. Não apenas aquela realidade que ele estava vivendo, mas uma nova realidade. Deixar a família, deixar a convivência com Terá e começar a partir de então uma nova família, uma família baseada nos princípios da palavra de Deus. E é isso que eu convido vocês a fazerem hoje, a fazerem nesse instante, a criar uma nova família baseada na palavra de Deus. Rodrigo, então o que eu faço? Eu vou abandonar minha esposa, meu esposo? Não, não é isso. A partir de agora, você acrescenta um terceiro elo na sua família que se chama Deus. E a partir daqui,
Você juntamente com Abraão, você sai da sua terra e da tua parentela para uma terra que Deus irá te mostrar. Esta terra é baseada na palavra de Deus. Ok? 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 Então, fique com Deus, juntamente com Deus e caminhe nesta caminhada. Ok? Ó, na lição, vou ler essa parte aqui. Nesta lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Abraão ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Enganoso. O que isto quer dizer? Bom, é simples. É simples. Abraão tinha uma promessa de ser uma grande nação. E ele já estava avançado de idade. Nós vamos ver um pouco mais sobre esta questão da idade de Abraão na sequência. Porém, é, como ele era já idoso e a sua esposa também já era idosa, então Sarai, né, ela tenta ajudar Abraão no cumprimento da promessa. E tanto Abraão quanto Sarai erram muito nisso. E é esta a questão da lição de hoje. É quando a família decide agir por conta própria, certo? Quando a família decide agir sem consultar a Deus. Ou tardiamente, primeiro faz, depois consulta a Deus. Você, ó, será que eu fiz está correto? Não. Primeiramente, a primeira coisa que nós devemos fazer é basear nossas atitudes em Deus. Ir para Deus e perguntar: será que nós poderemos começar a pensar? Eu gosto de uma expressão que uma vez me passaram, né? Será que eu começo a pensar, de pensar em agir desta forma? Porque mais para frente vai ser melhor, né? Eu, eu ouvi uma expressão esses dias é que quem ora antes ora melhor, né? Quem ora antes ora melhor, porque orar sempre quando você ora depois você já está remediando aquilo que você fez, por uma atitude que você fez. E quem ora antes pelo menos tem a segurança de que Deus está no projeto antes mesmo do rabisco, né? Esta é uma realidade. Continuando então, né? O que nós podemos ver aqui? O encontro de Deus com Abraão, né? Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde Ur de Caldeus, né? Entretanto, né, não tinha filhos, como eu disse. Olha aqui, ó, o patriarca tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. 75 anos, filho. Meu Deus, meu pai não tem essa idade. No capítulo 15, o Senhor lhe fez uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. 100 anos de idade. Olha, 25 anos para cumprir a promessa. 25 anos esperando a promessa de Deus de um filho. Meu Deus do céu, é muito tempo. Principalmente para quem já tem 75, né? Para quem já tem 75 anos de idade, meu Deus do céu, 25 anos é muita coisa. Então ele com certeza ele ficou muito ansioso e com certeza quis em várias fases da vida ajudar a Deus ao cumprimento da promessa. Lembrando que até o então abrir a madre para gerar filho, até então era um ato inédito que ainda não havia ocorrido. Não tinha escritura, não tinha Bíblia, não tinha relatos de que a madre tinha sido aberta. Então era um milagre inédito que ele estava acreditando, né? Então tem essas coisas também, né? Vamos então continuando aqui. O que eu acho interessante é esse daqui, ó, que ele pensou sobre o Damasceno Eliezer em Gênesis 15, né? Porém, isso aqui ele é Abraão, ele tentando, é, como posso dizer, socialmente tentar justificar a promessa. Fala, olha, é o seguinte, eu tenho um administrador, um mordomo Eliezer,
ele vai ser o meu filho a partir de agora, como que ele é velho, então tá tudo resolvido. Porém, Deus não, falou assim, não, o negócio é que Deus vai abrir mesmo a madre mesmo, filho, não vai ser Eliezer não, né? Sarai era estéreo, olha só o que a Bíblia fala, Sarai era estéreo, mas Deus tinha projeto nesse negócio aí, certo? Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Olha só, no verso 7, o Senhor diz: Eu sou o Senhor. De modo que ele fez a preocupação do patriarca, que ele desfez, né, a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: Este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado, este será o herdeiro, Isaque. Então Deus especifica muito que Isaac seria o herdeiro, né? No Gênesis capítulo 15, verso 4. E assim ele dá uma aliviada na pressão, né? Tem até uma referência aqui que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu não e no, na continuação do verso, porventura dizia ele e não faria, ou falaria e não confirmaria, Números 23, 19 e 20, porque quando Deus promete algo especificamente para alguém, Deus é fiel para cumprir, certo? Principalmente quando neste contexto aqui nós estamos falando de uma profecia messiânica, de uma profecia de salvamento de toda uma humanidade, certo? Temos então o segundo ponto que fala sobre a interferência no plano de Deus. Daqui começa a surgir as elucubrações de Sarai em ajudar a Deus, né? Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos. Rapaz, a minha mãe entrou na menopausa com 35 anos de idade. Geralmente eu acho que é. Não, minha mãe entrou bem mais cedo, eu acho que com 27. E olha que teve 4 filhos. Mas, é, gente, 35, 40 anos de idade já é uma idade que eu não sou muito bom de biologia, mas é uma idade que as mulheres já estão fechando seu ciclo realmente. Agora imagine dobrar isso, dobrar esta idade. Como que Sarai estava se sentindo? Fazia muito tempo que não passava por nenhum ciclo menstrual. Como que ela teria filhos imaginando, se imaginando, não é complicado, principalmente alguém que nunca teve filho, que era estéril, que não tinha passado pela experiência do parto, idosa, idosa, e olha que nós estamos falando de uma idosa de alguns séculos atrás, não é uma idosa de hoje que dá Smart Fit, entendeu? É uma idosa, aquelas idosas bem velhinha mesmo, né? Para ela é complicado, né? Eu vou pular essa parte aqui e chegar aqui para vocês, né? Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão, certo? Não foi só de Sarai, foi de Abraão também. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer a sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Vamos voltar aqui para falar comigo. É o seguinte: em todo instante, o homem e a mulher têm que pensar junto, coeso. Não é um pensamento dividido. De uma certa forma que a vontade do homem ele permanece semelhante à vontade da mulher. De uma forma que quando eles tomam uma direção em conjunto, sabendo que o bem coletivo vai ser muito melhor, certo? E depois de uma certa fase do casamento, essas coisas vão ficando mais claras e o homem vai ficando mais semelhante à mulher e a mulher vai ficando mais semelhante ao homem. Estamos falando já de um casal idoso e imagine quantas décadas eles já passaram junto. Então, quando um pensa de uma forma, o outro pensava igualzinho. Não tinha muita diferença. E quando Sarai ela dá a ideia de Agar,
Abraão provavelmente já estava com essa ideia ou coisa semelhante já fazia muito tempo. E eles já estavam nivelados na ideia. Então, quando ele topa, é porque no coração dele já estava essa ideia já há algum tempinho. Os dois estavam com o coração nivelado, estavam pensando igual. Casamento é isso. Eu estou fazendo 5 anos de casado, praticamente é considerado um recém-casado ainda. Estamos saindo da nossa lua de mel. Porém, eu consegui perceber isso, que de alguns anos para cá nós começamos a pensar de uma forma muito semelhante. E até quando eu estou sozinho, eu começo a pensar semelhante a ela e ela da mesma forma. A gente vai se formando e se moldando para que os dois sejam uma pessoa só. Isto é casamento, tá? Isto é um dos benefícios do casamento, tá ok? Então, quando a tentativa de Abraão de ajudar a Deus simplesmente foi frustrada, foi errado, porque os dois pensaram coletivamente em ajudar aquilo que não precisa ser ajudado. E esqueceram até da profecia, né, da promessa que eles haviam recebido de Deus em alguns capítulos anteriores, certo? Os dois, aqui nesse caso, eles vacilaram na fé. Vamos dar continuidade aqui? Os dois vacilaram na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz da mulher, conforme Gênesis 16, do que a voz de Deus, né? A verdade é que, diante da declaração de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um firme comércio conforme a promessa. Como eu disse, no coração dele já estava mais ou menos pré-formatado para isso. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original de Deus. Na realidade é isso também, né? Que eu quero dizer aqui para vocês. Às vezes nós sabemos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Às vezes nós sabemos do projeto, das nossas capacidades que Deus nos imbuiu. E mesmo assim não agimos conforme. Por quê? Por N motivos. Por N motivos. A maioria por desobediência mesmo. Por questão de rebeldia mesmo, porque a gente é ruim, né? E isso explica muito. Mas também por teimosia. Se nós conseguíssemos colocar o nosso coração uma tranquilidade e sabermos que Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem nos prometido, e com certeza ele pode cumprir muito bem. Se a gente colocar o nosso coração nessas palavras, a gente com certeza vamos ter dias melhores para frente. Vamos ter um casamento mais tranquilo, um relacionamento com a esposa bem melhorzinho, viu? Então confie mais nas promessas de Deus na sua vida e fique relaxado. Eu cuido de ti. Vamos então voltar aqui. O problema da precipitação, eu vou mais ou menos bater aqui, ó. Agar engravidou e teve um filho de Abraão. Teve o filho que Abraão sonhava em ter, mas provocou um conflito familiar histórico entre Sarai e Abraão, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambos, Ismael e Isaac. Olha só, por causa dessa precipitação que Abraão teve e gerou ali dessa precipitação a vida de Ismael, muitos conflitos que hoje em dia existem e que ocorreram de acordo com pelos séculos posteriormente a isto, todos eles foram gerados por causa de um conflito de promessas, por causa de um conflito de territórios, por causa de um conflito de ideologias.
Tudo isso por causa de uma precipitação no lar de Abraão. Deus abençoou a Ismael? Sim. Deus abençoou a Isaac? Sim. Isto é fato, isso é bíblico. Deus multiplicou ambas as sementes? Sim. Nós podemos ver aí que, graças a Deus, os dois estão indo muito bem. E eu digo graças a Deus que os dois estão indo muito bem. Porém, vamos ser sinceros, é desnecessário. Seria desnecessário até hoje. Né? Muitos, é, muitos conflitos hoje internacionais, pelo que correram pela toda a Idade Média, desde a época dos berços romanos de Cristo, muita coisa poderia ser evitada por causa disso, por causa de um conflito no lar. Na realidade, a gente para pensar também. Eu vejo alguns relacionamentos que poderiam estar muito bem, mas são tantos pequenos detalhes que vão se acumulando, que acabam se tornando uma montanha, e acaba os casais às vezes se separando por causa de coisa pequena. Mas é uma coisa pequena? Não, é centenas, às vezes chega a ser até milhares de coisas pequenas. Mas é tão pequeno que chega a ser irrelevante. Mas só que vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando. Chega uma hora que o relacionamento parece ficar impossível, né? Eu não acredito em relacionamento impossível de não dar certo, né? Eu acredito em pessoas que acabam desistindo desse relacionamento. Mas a precipitação é uma coisa que vai ajuntando essas coisas, que vai juntando esses probleminhas. Né? Vamos deixar tudo na mão de Deus, confiar na mão de Deus, que Deus vai dissolvendo essas pedras, Deus vai dissolvendo e tudo vai ficando bem mais tranquilo, bem mais agradável, certo? Vamos continuando aqui. Temos, vamos lá para a tela, aqui, né? Temos então as consequências de uma decisão precipitada, né? Eu já tinha dito um pouquinho, né? Falando sobre a discórdia e a desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar, né? E a Agar, sentindo-se privilegiada dentro de casa de Abraão, visto que ela estava dando atenção especial para com ela, e por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Este começou a hostilizar a sua serva. Esta situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Ou seja, um conflito no lar, conflito entre a primeira esposa e a segunda, né? Não deveria nem ter existido essa segunda esposa aqui, mas já que ela estava ali, ela começou a se sentir superior à primeira esposa, né? E começou a gerar essas crises aí, né? Essa situação passou para os seus filhos, e dos seus filhos passou para os seus netos, e assim foi consecutivamente. Dá uma olhada, vamos ler aqui. A fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir a promessa divina para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esses filhos com Agar e confiar em Deus em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Olha só, eu vou voltar aqui falar com os irmãos, né? É o seguinte, o homem, ele tem uma responsabilidade, eu falo isso bem para minha esposa, de ser o sacerdote do lar, de ser a referência espiritual do lar. O homem, ele precisa de que a sua família confie nas suas orações, confie nos seus conhecimentos bíblicos, na sua forma como ele vê a Bíblia. Se houver um questionamento, uma coisa, uma dúvida sobre qualquer assunto de fé, a referência espiritual, o professor, o pastor do lar, o pastor da casa, tem que ser o marido. O marido tem que ser essa referência espiritual. E ele tem que ter essa pegada de fé
de saber direcionar os membros da família para um melhor entendimento. O, eu vejo, isto é evidente, que a mulher é mais crente do que o homem. A mulher tem uma facilidade de interrelacionamento com Deus que nós homens não temos. E nós sabemos disso. Porém, nós não podemos deixar só porque a mulher ela tem esta facilidade de ter um relacionamento sadio com Deus muito maior do que o homem, não podemos deixar isso apenas na mão da mulher. É claro que a mulher como adjuntora, ela ajunta juntamente conosco para podermos ter esse ministério sadio. Mas a responsabilidade do sacerdócio do lar é do homem. Entende? Então, Abraão poderia ter resolvido esses conflitos. Porém, como eu já disse, o coração dele já estava voltado para resolver os problemas juntamente com a sua esposa de uma outra forma. E acabou gerando conflito. Depois desse conflito, gerou outros conflitos e outros conflitos. E acabou dele se perdendo na carnalidade e na falta de fé e poder é, solucionar os problemas de maneira diferente. Bom, eu estou quase concluindo aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir-se por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da promessa divina. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Olha só, sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender o que seu marido tinha razão no que dizia. Deixa eu colocar aqui para vocês. É, aconteceu recentemente de eu estava conversando com a minha esposa e falamos sobre isso, né? Que apesar de um obreiro que nós conhecemos, ele ser muito conhecedor da palavra de Deus e ter uma certa intimidade com Deus, ele acabou cobrando da sua esposa algo que não deveria, que seria esta questão de ser um elo de apoio no seu próprio ministério, algo que ela ainda não estava preparada para isso, né? Eu conversei com esta esposa, eu conversei com ela, conversei com ele e falei para ela, né? Falei assim, olha, você precisa ser uma crescer na fé, você precisa ser aquilo que o seu esposo precisa, você precisa ser uma mulher de obreiro, você precisa ser uma mulher com estrutura suficiente para poder ajudar seu marido é, no ministério. Não apenas chegar na igreja né, e ser apenas um ouvinte, mas você tem que ser mais participante, entender o seu chamado, entender esse chamamento. Mas também, né, de certa forma, é, podemos ver que não podemos só jogar essas coisas no braço dela, como eu já disse, né? Porque ela não é só ela que nós estamos falando de um chamamento pessoal dele. Ele tem o seu próprio ministério, ele tem a sua própria responsabilidade, então ele tem que crescer e ele tem que estruturar a sua esposa para poder a sua esposa chegar a aprender a ser uma boa obreira, né? Porque o ministério de ambos, depois que casa, os dois se tornam uma só pessoa, tanto espiritualmente quanto ministerialmente também. E quem vai ensinar ela? Bom, a responsabilidade está ali no marido para poder ensinar a sua esposa. E pela esposa, pelo marido, aliás, a esposa poderia ser muito mais sábia. Então, se Abrão tivesse passado mais tempo instruindo Sarai em questões espirituais, sobre a questão da sua moralidade, sobre a sua questão de fé, ambos poderiam ter futuros diferentes.
talvez a história com Ismael não tivesse existido. Só precisava de os dois coexistirem na fé juntamente e pensarem de uma maneira harmoniosa para com Deus. Ok? Vamos para a conclusão. Esse vídeo já está ficando um pouco grande, né? Vamos para a conclusão. Na conclusão, está aqui. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para os perigos de nos precipitarmos com a interferência no cumprimento dessa promessa. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então, finalizando então, eu posso sim sintetizar e dizer: todos os planos, projetos que Deus colocou na sua vida, que vocês estão como casal, entregue a Deus e espere que Deus cumpra a sua parte da promessa, porque Deus cumpre. Quando Deus quer agir na vida de alguém, ele promete e cumpre, certo? Você precisa apenas descansar o seu coração e saber que Deus entende todo o processo. Põe toda a sua família no altar. Aproveite esse trimestre e vamos estruturar nossa casa, vamos estruturar nosso lar. Vamos pegar as lições, fazer anotações, colocar todos os nossos pormenores, todas as nossas dúvidas perante Deus e questionar, certo? Olha, eu tô com dúvida na minha lar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Pegue uma folha de papel, coloque tudo, espere esse trimestre acabar, porque talvez a sua pergunta não surja na próxima lição, mas na outra. Mas tenha fé e vai orando e entregando a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai estruturar a sua casa e a sua família. Ok? Eu encerro por aqui. É um pequeno comentário que estou aqui. Aliás, em cima desse pequeno comentário que eu estou finalizando aqui, eu digo que eu estou me dispondo para resolver e responder todas as perguntas que os irmãos possam ter a respeito de família. Só que tá ok? Não, eu vou postar esse vídeo no YouTube, talvez em outras redes sociais. Põe no comentário aí as perguntas que vocês queiram. Ou então, se vocês tiverem meu WhatsApp, mande pelo WhatsApp, pelo Insta, sei lá. Entre em contato. Não deixe de perguntar, não deixe de questionar. Tá bom? Deus os abençoe. Em Cristo Jesus. Tchau, tchau.